Amigos do Facebook, a você ouvinte do programa Jucurutu Notícias no rádio, mais uma vez estamos aqui no Fórum da Comarca de Jucurutu. Falar agora de segundo turno. Vamos conversar com o Dr. Mark Clark Andrade, juiz eleitoral desta 27ª Zona, como também Mariana Nelson, ela que está à frente do cartório eleitoral de Jucurutu. Nós vamos fazer algumas perguntas ao juiz, a Mariana, na questão da avaliação do primeiro turno e, claro, novas orientações para esse segundo turno, que também é muito importante. Mais uma vez, agradecer ao Mark Clark, juiz aqui de Jucurutu, por nos receber nessa nova entrevista. Eu que agradeço, Danilo, agradeço também a Robson ali atrás da câmera, mais uma vez. As portas do fórum estão sempre abertas à população e com a imprensa não é diferente. Também destino meus cumprimentos a todos que acompanham o programa. Doutor, com a avaliação feita, passados aí já alguns dias, a eleição aconteceu, primeiro turno, dia 7 de outubro. Qual a avaliação que o senhor faz? Nossa avaliação, Danilo, é bastante positiva do primeiro turno. Nós tivemos eleições tranquilas, os eleitores compareceram em massa às urnas, não tivemos problemas de logística, nenhum problema com relação à transmissão dos votos, com nenhum fato comprovado de fraude às urnas. Isso não existe, é até uma campanha que vem sendo bem difundida pelo Tribunal Superior Eleitoral, avalizada pelo Tribunal Regional Eleitoral e não pode ser também deixada de lado pelo juiz eleitoral. Essa questão de transmitir para o eleitor a segurança de que a urna realmente ela é segura, ela garante o sigilo e o cômputo do voto, a contagem dos votos do eleitor. Então, podem ficar tranquilos, seguros. Não tivemos nenhuma urna quebrada, Todas as urnas chegaram aos locais de votação, voltaram em segurança, tivemos o apoio da Polícia Militar, do Exército Brasileiro, da Polícia Civil. Então, todos engajados nessa festa da democracia que são as eleições. Então, a nossa avaliação é bastante positiva do primeiro turno. Claro, tivemos alguns problemas. E o principal problema aqui de Jucurutu, da 27ª Zona Eleitoral, foi a demora na votação. Essa demora, Danilo, é natural. Aconteceu em todo o país, não foi privilégio de Jucurutu, nem foi algo isolado aqui. No primeiro turno, o eleitor precisava teclar 26 vezes na urna eletrônica. São 19 números dos candidatos, mais 7 confirmas. Isso já gera uma certa dificuldade naquele eleitor com menos instrução, naquelas pessoas mais idosas que não têm tanto contato com tecnologia. Foi a primeira eleição em Jucurutu com o acompanhamento biométrico, com a biometria. Então, isso causou também mais um atraso na votação. E, nesse sentido, é que nós pedimos que todos os eleitores compareçam nas primeiras horas da manhã às urnas, para evitar aquelas filas longas. Não deixem para a última hora, porque senão isso atrapalha o andamento de todo o trabalho da Justiça Eleitoral, da apuração dos resultados, da transmissão dos resultados. Enfim, você pode ir votar, exercer sua cidadania e depois aproveitar seu domingo. Você aproveita lá seu domingo com sua família, em casa, tranquilo, esperando o resultado das eleições. Então, nesse sentido, eu acho que a mensagem mais importante, nesse momento é para o eleitor. O eleitor vá cedo às urnas, a partir das 8 horas nós já estaremos funcionando em todas as sessões, vote, exerça sua cidadania, depois curta seu domingo em paz. Doutor Mark Clark, o número de eleitores que compareceram às urnas para votar era o número esperado pela Justiça Eleitoral? Sim, foi um número bastante expressivo. As pessoas compareceram a todas as sessões, mesmo diante das grandes filas que aconteceram no primeiro turno. Repito, acho que não ocorrerão agora no segundo turno, ao invés de 26 teclas, agora só são 6, 2 para governador, 2 para presidente,
mais 2 confirmas. Então, isso naturalmente vai reduzir o tempo de espera nas filas. Por isso, é mais um fator para a pessoa ir logo cedo, votar, né, e já ficar livre do seu compromisso de cidadania e aproveitar seu domingo. Então, foi um número expressivo nas sessões e tivemos esses problemas de atraso, mas que entendemos que serão devidamente solucionados agora para o segundo turno. Doutor, há quem ache que o primeiro turno é mais importante do que o segundo turno, mas o que o senhor responde? Qual a mensagem que o senhor passa para o eleitor, para quem está nos assistindo? O segundo turno é importante tão quanto o primeiro turno? Claro, o primeiro turno é muito importante, né? Além dos candidatos a governo e à presidência da República, foram escolhidos senadores, deputados estaduais e federais. Mas a eleição não acabou, né? Ainda nós temos o segundo turno, onde vamos escolher os representantes do Poder Executivo, tanto do Poder Executivo estadual, que é o governador, quanto do Poder Executivo federal, que é o presidente da República. Então, nós temos aí 2 votos de confiança extremamente importantes para o futuro, né, do Estado do Rio Grande do Norte e o futuro da nação brasileira. É muito importante que todos compareçam. Quem votou no primeiro turno tem que votar no segundo turno. Quem não votou no primeiro turno tem que votar no segundo turno. Né? Não é porque deixou de votar no primeiro turno que a pessoa diz, não votei no primeiro, não preciso votar no segundo. Pelo contrário, cada turno é uma eleição distinta. Então, você que compareceu ao primeiro turno, volte ao segundo turno, né, para dar continuidade ao seu voto, né, às eleições. Chegue cedo, evite filas e tudo vai correr na maior tranquilidade possível. Você que não votou, ainda tem mais outro motivo para votar, porque cada turno é considerado uma eleição para a Justiça Eleitoral. Então, se você deixou de votar no primeiro, deixou de votar no segundo, é como se você tivesse deixado de votar a 2 eleições. Então, as consequências já são mais gravosas. Doutor, alguma denúncia chega para a Justiça Eleitoral nesse primeiro turno aqui, no âmbito da 27ª Zona Eleitoral? Chegou alguma denúncia para ser apurada aqui na Justiça Eleitoral? E com relação à lei seca, qual a orientação que o senhor dá a quem está nos assistindo para este segundo turno, que acontece dia 28? Como eu disse, Danilo, a tranquilidade do primeiro turno me surpreendeu. Né? Eu já presidi eleições municipais e elas são sempre mais calorosas, né? Porque nos municípios pequenos, realmente, as pessoas elas ficam polarizadas, né? Geralmente em 2 lados e aí, enfim, aquele amor todo, né? Nas eleições municipais. Mas nas eleições gerais, são eleições naturalmente mais tranquilas. Nós tivemos algumas denúncias no dia das eleições que foram devidamente averiguadas, tanto pelo juiz eleitoral quanto pelo promotor de justiça eleitoral e as polícias militares, civis e civil, mas nada restou comprovado de plano, né, nas averiguações que foram realizadas nos locais objeto das notícias, né, de denúncias. Foram poucas, pontuais, e esperamos que nesse segundo turno sejam ainda não existam tantas, né, ainda sejam um pouco menores as notícias de alguma irregularidade, enfim. Então, foram eleições muito tranquilas e todas as denúncias foram de imediato averiguadas e solucionadas no próprio dia da eleição. No caso da lei seca, no próximo dia 28, continua a mesma orientação que não se pode consumir nem vender bebida alcoólica em um certo período. Nós ainda não recebemos a portaria para o segundo turno do Tribunal Regional Eleitoral. Então, essa questão da lei seca, nós precisamos aguardar ainda mais um certo período para sabermos se vai ser repetido ou não. De toda sorte, tomando como parâmetro as eleições passadas, sempre há determinação do Tribunal Regional Eleitoral que pode ser modificada, não estou dizendo que vai ser, tanto que eu não modifiquei no primeiro turno, né? Mas que pode ser modificada pelo juiz eleitoral. Por exemplo, nas eleições municipais,
a portaria era das 6 da manhã às 18 horas, como foi nessas eleições gerais. Foi repetida essa orientação do Tribunal Regional Eleitoral. Mas eu optei por alargar o horário. Então, logo do sábado, eu já tinha também decretado lei seca nos municípios onde eu fiz as eleições municipais. Nas eleições gerais, eu não achei necessário alargar esse horário. Então, nós vamos aguardar a portaria, né, do Tribunal Regional Eleitoral, que provavelmente deve vir no mesmo sentido. Então, a proibição seria das 8 às 18. Peço aos comerciantes que retirem das prateleiras as bebidas alcoólicas que eventualmente estejam vendo corriqueiramente, porque se está à exposição, né, à venda, é possível que alguém compre. Então, violaria a proibição da lei seca. Né? Nós temos que ter consciência de que vamos escolher o futuro da nossa nação, né? O destino que queremos traçar pelos próximos 4 anos. Não entendo, não acho que seja oportuno, nem conveniente, nem sensato escolher algo tão importante bêbado, né? Sem estar no pleno uso de suas faculdades mentais, né? E motoras, inclusive, né? Então, é até uma questão de reflexão para o cidadão consciente de que ele não vai escolher o futuro da nação, né? Com a interferência de qualquer bebida alcoólica ou outro alucinógeno, né, como drogas e afins. E agora a oportunidade em que nós vamos conversar com Mariana Nelson, chefe do cartório eleitoral. Ela também faz a sua avaliação desse primeiro turno de eleições, como também traz orientações ao eleitor para o segundo turno. Boa tarde, né, Danilo, Robson. Minha avaliação também é muito positiva do primeiro turno da eleição. Nós, graças a Deus, tivemos eleições muito tranquilas, não tivemos grandes ocorrências, tudo foi solucionado no mesmo dia. Apesar da demora, né, que muito foi comentada, essa demora não foi exclusiva de Jucurutu ou São Rafael, que também faz parte da 27ª Zona. Foi uma demora geral, né, no Brasil, mas fica até a comemoração, né, do TRRN, que nós fomos o primeiro TRE do Nordeste a transmitir os resultados, né, das eleições. Então, tivemos, sim, eleições positivas aqui no âmbito do Rio Grande do Norte. E a recomendação que eu deixo, né, para o segundo turno é que os eleitores cheguem cedo. É uma eleição mais curta. Nesse segundo turno, são apenas 2 candidatos. Primeiro, para governador, depois para presidente. É importante que os eleitores tenham em mente essa ordem, porque caso eles cheguem e tentem votar primeiro para presidente, o voto vai ser anulado, porque os números são diferentes, certo? Então, assim, levar em consideração isso, chegar cedo, procurar a sua sessão eleitoral e, qualquer dúvida, procurar o cartório eleitoral, que nós estamos à disposição para sanar quaisquer problemas. Mariana, ficou claro que houveram uns problemas na questão da leitura digital, da biometria. Diante disso, qual a posição já, ou uma pré-posição tomada pelo TRE? O TRE recomendou que, em algumas sessões, né, que tiveram alto índice de não reconhecimento biométrico, essas urnas fossem trocadas, né? Nós preservamos as urnas do primeiro turno, lacradas, estão no cartório eleitoral. E preparamos novas urnas para o segundo turno, para aquelas sessões, né? Aqui em Jucurutu foram 9 sessões que tiveram que ter suas urnas trocadas, justamente porque, possivelmente, não estou dizendo que é isso, mas possivelmente o grande não reconhecimento da biometria pode estar associado ao eleitor. Então, são várias questões, mas essa pode ser uma delas. Então, para a gente tentar solucionar e fazer eleições ainda mais rápidas, nós decidimos trocar essas urnas. Uma outra medida, né, que o cartório decidiu tomar foi fazer um segundo treinamento com os presidentes de mesa aqui em Jucurutu,
Fizemos na quinta-feira passada e foi muito produtivo. Os presidentes vieram, nós repassamos todos os procedimentos na sessão, desde o início, da abertura da sessão eleitoral até o seu encerramento, todos os procedimentos com o eleitor, no momento que o eleitor chega, com a sua documentação, quem deve receber, quem deve repassar, quem deve digitar o título do eleitor no terminal do presidente. Tudo isso a gente repassou para que fique ainda mais claro e ainda mais óbvio para os mesários a forma de trabalhar. E foi muito positivo, eles tiveram um comparecimento em massa e eu acho que aproveitaram bastante o treinamento. Mariana, nessa primeira eleição, por meio da biometria, a Justiça Eleitoral observou que a população esteve em massa. Foi aquele número que se esperava na presença nessa eleição? Sim, foi sim. Aqui em Jucurutu, tanto em São Rafael, nós tivemos um comparecimento bem considerável dos eleitores. Foram poucos que deixaram de vir. E foi muito positivo, apesar das filas demoradas que aconteceram em todo o estado, em todo o Brasil, eu percebi que os eleitores ficaram até o final. Muitos depois chegaram para mim e disseram: Mariana, eu esperei, mas eu fiquei, eu quis votar. E isso é muito importante, né? Porque a pessoa ela fez questão de exercer o seu papel na democracia. Até tomando aqui a fala de Mariana um pouquinho, Danilo, eu gostaria de registrar meus parabéns ao eleitor do Rio Grande do Norte, ao eleitor potiguar. Nós tivemos uma reunião no Tribunal Regional Eleitoral com todos os juízes eleitorais do estado do Rio Grande do Norte. E o desembargador Glauber, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ele deixou claro, né, para todos nós essa satisfação. Apesar de filas grandes, apesar do acirramento que nós estamos verificando nessas eleições, o eleitor potiguar deu exemplo para o Brasil. Exemplo de cidadania, comparecendo às urnas, exemplo de educação, não se envolvendo em maiores confusões, não trazendo maiores problemas à justiça eleitoral. Claro, nós somos seres humanos, nós estamos num período especial, né, da sociedade, que a sociedade vive, né, que são as eleições. Então, problemas existem, alguns problemas pontuais, mas nada comparado a outros estados que levaram problemas maiores e maiores obstáculos para o desenvolvimento das eleições. Portanto, eu deixo aqui meus parabéns ao eleitor potiguar e ao eleitor de Jucurutu e de São Rafael, que é com quem eu tive maior contato. Bom, só isso. Obrigado. Com relação, Mariana, à lei seca e esse ponto em que é uma novidade, foi uma novidade nesta eleição agora, essa questão do eleitor que tem dificuldade de votar, uma pessoa da confiança daquele eleitor poder acompanhar o eleitor até a urna e, de repente, até digitar por ele. Essas mesmas recomendações que a gente deu no primeiro turno, elas permanecem agora para o segundo turno. Nós publicamos uma portaria, a portaria 01/2018, da 27ª Zona, que garante ao eleitor que tem dificuldade ou algum tipo de deficiência que o impeça de votar, né, de digitar no terminal do eleitor, ele possa estar acompanhado de uma pessoa de sua confiança e essa pessoa entra com ele na cabine de votação e, inclusive, digita os votos pretendidos pelo eleitor. Essa determinação permanece agora para o segundo turno, é uma garantia do eleitor com deficiência e vai continuar. Nós não tivemos grandes problemas, apesar de ser uma novidade, né? Como você falou, os mesários estavam muito preparados para essas eventualidades, e é uma eventualidade, né? Muitas vezes o eleitor mesmo faz questão de entrar só, ele mesmo quer votar só e quer exercer a sua cidadania só. Mas, com certeza, os eleitores que não têm essa capacidade, eles vão poder, sim, entrar acompanhados e permanece essa determinação. Com relação à lei seca, que você falou, as mesmas determinações do primeiro turno permanecem para o segundo. O TRE, nos últimos dias, publicou uma nova resolução com as mesmas condições, de 6 da manhã do domingo até às 18 horas do domingo. Não pode ser vendida ou consumida bebida alcoólica em estabelecimentos públicos aqui no estado do Rio Grande do Norte.
Estamos conversando e acredito que já estamos encaminhando para os minutos finais, os momentos finais dessa nossa conversa com o juiz Mark Clark Andrade, juiz eleitoral da 27ª Zona, Jucurutu, Mariane Nelson, ela que é chefe do cartório eleitoral, e eu deixo o microfone da nossa programação, da nossa Rádio Cidade, programa Jucurutu Notícias, para as considerações, algo que Mariana ou o próprio juiz queiram acrescentar, e desde já quero agradecer mais uma vez em ter recebido a gente aqui com tanta atenção para levar informações importantes à nossa cidade de Jucurutu. Primeiramente, eu que agradeço, né, a oportunidade de prestarmos essas informações à população. E o meu recado é o que eu já disse no começo: eu peço que os eleitores compareçam nas primeiras horas do dia. Vai ser uma eleição mais rápida, são poucos candidatos, então é muito melhor que o eleitor já exerça a sua cidadania pelo domingo de manhã e fique livre, né? Fica livre, já cumpriu as suas obrigações. E lembre de levar a sua colinha, lembre dos documentos, né? Precisa de um documento com foto e o título eleitor. O aplicativo e-Título também foi bastante utilizado aqui em Jucurutu, em São Rafael. Então, fica a dica, convoco os eleitores a comparecerem domingo. Teremos, com certeza, eleições tranquilas e mais rápidas aqui em Jucurutu. Obrigada. Da mesma forma, Danilo, eu quero agradecer a Jucurutu Notícias, agradeço também a Robson ali, né, que tentou aí nos acompanhar, mantendo o foco da câmera, né, mesmo a gente querendo dar esse dinamismo, né? Então, portanto, as determinações da lei seca permanecem, né? Como havia dito, estávamos apenas no aguardo desta orientação, né, mediante portaria do TRE, que foi já publicada. As mesmas regras que vigoraram no primeiro turno vigoram agora no segundo. Com relação ao eleitor, deixo aqui mais uma vez o meu registro, né, do exemplo de cidadania que o eleitor do Rio Grande do Norte deu no primeiro turno e certamente irá se repetir nesse segundo turno. Conclamo aí, convido, peço, vá às urnas no domingo logo pela manhã, não deixe para as últimas horas. Vamos fazer com que o Rio Grande do Norte suba ainda no ranking das eleições mais rápidas, né, aqui do Brasil. Nós fomos o primeiro do Nordeste, salvo engano, o 12º do Brasil, e nós queremos agora, estamos com esse intento, né, com essa vontade, com esse objetivo de chegarmos aos 3 primeiros do Brasil, né? Essa é a vontade do Tribunal Regional Eleitoral, expressada pelo desembargador Glauber, é vontade também do juiz eleitoral, mas nós precisamos da colaboração dos eleitores. Vá cedo, vote cedo, não teremos tantas filas como ocorreram no primeiro turno. Os mesários receberam um novo treinamento, novas orientações foram passadas, aprendemos com o primeiro turno, nós designamos equipes de volantes e reforço para os locais de votação que apresentem demora ou forem mais críticos, certo? A Justiça Eleitoral está com o eleitor a todo momento. Estaremos de portas abertas, sempre no cartório eleitoral. O juiz eleitoral, o promotor eleitoral, a equipe do cartório eleitoral, da Justiça Eleitoral, estará pronta para atender a qualquer demanda de imediato no dia das eleições. Então, é isso, Danilo, agradeço mais uma vez a oportunidade e, mais uma vez, peço que os eleitores cheguem cedo, votem e aproveitem seu domingo.